Bom dia, irmãs. Vocês não imaginam a beleza que está este auditório, este plenário. É uma bênção, irmãos. Como Deus é bondoso e coloca no nosso coração o desejo de estar num encontro como este. Esperamos um tempo por causa da pandemia, mas hoje nós estamos aqui reunidas no nome santo e precioso de Jesus. Ao ouvir as nossas queridas irmãs, presidentes, aquelas que têm se colocado nas mãos do Senhor, desenvolvendo o trabalho da Confederação Nacional, é realmente de emocionar as experiências que Deus tem dado a essas irmãs. Como é bom sentir que Deus atua na vida dos líderes e na vida do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Não tem sido diferente, irmãs, a história da nossa vida, eu e Roberto. Roberto, como presidente, eu creio que ele tem experimentado, assim como as nossas irmãs presidentes têm experimentaram nas suas vidas a atuação de Deus. Roberto viaja muito e por isso nós agradecemos muito as orações dos irmãos, das irmãs, que a cada dia têm intercedido pela vida de Roberto, pela nossa família. Obrigada, irmãos. Realmente, Deus tem dirigido o seu trabalho através do servo. As experiências realmente são marcantes. E algumas pessoas têm perguntado para mim: Solange, você acompanha o reverendo Roberto nas suas viagens? Eu digo, nem sempre, muito pouco. A agenda é muito pesada e eu fico cansada só de ver a agenda dele. E um dia, uma irmãzinha chegou a mim quando alguém, junto com ela, apresentou a mim como esposa do reverendo Roberto. Ela me abraçou e disse: hoje matei uma grande curiosidade. Eu queria saber se o reverendo Roberto era casado ou se ele era viúvo. Porque você não tem aparecido muito com ele. E é assim, não tenho tido condições de fazer muitas viagens com ele. Mas tem uma bênção que eu gostaria de contar para as irmãs. A oração da madrugada foi a oportunidade que Deus me deu para estar mesmo em casa, em várias regiões do nosso país, conhecendo irmãs queridas com o mesmo ideal nosso de ser mulheres cristãs na sociedade auxiliadora feminina. É uma bênção estar na oração da madrugada. Tivemos uma meditação que dizia o seguinte: quando nós oramos, esta oração imediatamente chega aos céus, chega ao Senhor Deus. E Ele responde às nossas orações e se alegra com as orações do seu povo. Recentemente, tive uma experiência de resposta de oração maravilhosa. Foram muitas, em tempos de pandemia, restauração da saúde, enfim, muitas têm sido as respostas de oração. Mas na semana passada, tivemos uma resposta maravilhosa. Irmãs, nós temos um bloco na oração da madrugada, que é da oração pelos nossos filhos. O Momento Ana. E há muito tempo, há 15 anos, nós temos orado por uma sobrinha, o desejo dela ter um bebê.
Oramos muito, e quando eu iniciei na oração da madrugada, alguns já anos atrás, no mês de março, um propósito eu fiz no meu coração, de estar realmente orando sem cessar pela vida da Patrícia. E na semana passada, nós tivemos a notícia que ela está grávida de gêmeos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como Deus é bom, como Deus responde às nossas orações. Por isso, irmãs, nós precisamos estar sempre diante do Senhor, buscando o Senhor em oração, estando em comunhão umas com as outras, para que Deus mostre a vontade dele nas nossas vidas e nos use para a honra e glória dele. Hoje nós vamos ter a oportunidade de estar conversando com as irmãs, fazendo algumas abordagens. Na verdade, são 3 abordagens. A primeira abordagem, nós vamos estar fazendo um resgate rapidinho sobre a questão do tema do nosso quadriênio. Nós já iniciamos o nosso trabalho junto a este tema tão importante, que na verdade são atitudes fundamentais para a nossa vida cristã. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Vamos ter várias oportunidades aqui no nosso congresso de fazer abordagem sobre este tema, e nós sabemos que o grande desafio é evidenciar o amor de Deus através dos nossos relacionamentos. Nós teremos a oportunidade também, irmãs, de conversarmos um pouquinho sobre os mandamentos do Senhor. 2 grandes mandamentos. Roberto ontem falou sobre o amor ao próximo e amar ao próximo como a si mesmo. E eu gostaria de fazer uma abordagem hoje sobre amar a si mesmo. E neste amar a si mesmo, amor próprio que nós temos que ter para conosco, nós vamos também desenvolver um segundo ponto, que é a questão da autoestima. Em tudo que nós vamos falar, nós não podemos perder de vista o grande amor de Deus. Será que vai ser possível, irmãs, nós evidenciarmos Deus nos nossos relacionamentos? É claro que sim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E algo muito interessante, a palavra de Deus nos diz que se nós não amarmos, significa que nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Quando nós, inclusive já foi feita uma referência de Paulo aos Colossenses, nós podemos ver no texto que Paulo, ele, quando descobriu que os colossenses estavam pensando na fé, no amor, na esperança, significava que eles tinham entendido, compreendido o amor de Deus. E por isso, Paulo, ele ora agradecendo a Deus pelos colossenses, que agora, com firmeza de fé, a abnegação do amor e a esperança da vida no Senhor Jesus, a vida eterna que Deus tem
para nós. Desde que ouvimos, Paulo ora agradecendo a Deus, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho. Colossenses 1, 4, um tracinho aí, 5, 4 e 5. Fé, amor e esperança. Essas lições que traz fé, esperança e amor, quando nós relacionamos essas atitudes que, na verdade, são fundamentais para a nossa vida cristã, nós aprendemos lições importantes que, inclusive, nós vamos colocar em prática. Diz o texto, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da nossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na prática, essa fé, ela precisa ser ativa. A nossa fé precisa ser ativa, proativa, sentindo que realmente as coisas vão acontecer. E essa fé é operosa, porque nós sabemos que a nossa fé, sem obras, ela é morta. Portanto, a nossa fé tem que ser ativa. E essa fé, nós podemos colocá-la juntamente com o amor. E esse amor, ele precisa ser sacrificial. Nós vimos ontem que o amor é sacrificial. Nós precisamos, inclusive, sacrificar o nosso próprio tempo, sacrificar também as nossas condições, muitas vezes financeiras, abrir mão para que nós possamos amar o nosso próximo. Agora, irmãs, nós já vamos começar a fazer uma abordagem que está para o amor ao próximo como a nós mesmos, amor próprio, autoestima, o amor à mulher cristã e a autoestima. Vamos conversar um pouquinho, irmãs, sobre, relembrando aí os mandamentos que Deus nos dá. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não vou conseguir amar o meu próximo adequadamente. O amor próprio é a raiz da autoestima. Como assim? Se eu não me amo, eu não amo adequadamente o meu próximo. E aí, o nosso amor próprio está entrelaçado com a questão também da autoestima, porque o amor próprio é a raiz da autoestima. Muitas vezes, irmãs, o nosso amor próprio, ele tem uma visão distorcida do amor verdadeiro, do amor que vem de Deus. Muitas vezes nós temos um amor egoísta, um amor egocêntrico, até mesmo um amor narcisista, que significa estar apaixonados por nós mesmos. Se nós tivermos essa distorção do amor que vem de Deus, do amor verdadeiro, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo, porque tudo é para nós. Somos egoístas e não vamos abrir a mão para o outro.
Daí, irmãs, a importância de refletirmos um pouquinho o que será este amor próprio que está ligado também à questão da autoestima. É possível desenvolver um amor próprio de forma adequada? Sim. Como? Quais são as áreas da nossa vida que nós temos que pensar para que o nosso amor próprio seja o amor vindo de Deus, para que nós possamos amar adequadamente o nosso próximo? Por exemplo, o nível físico. Temos que amar a nós mesmos, o nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso físico precisa ser bem cuidado. Nós hoje temos uma geração que está preocupada sim com o físico. São as caminhadas, muitas vezes nós estamos em academias ou fazemos os nossos exercícios em casa. Eu, particularmente, faço alguns, principalmente por questões da diabetes. Nós temos que pensar no cuidado com o nosso corpo. E aí nós estaremos desenvolvendo também a questão de estarmos amando a nós mesmos. Precisamos também estar pensando, desenvolvendo o nosso amor próprio no nível mental. Como estão os nossos pensamentos? Nós temos que saber lidar a nossa mente, os nossos pensamentos de forma bastante positiva. Quando nós lemos lá em Filipenses, naquilo que nós temos que pensar, tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é amável, e nós sabemos que em tudo isso, essas orientações, é o que Deus tem para nós, e em termos de pensarmos na nossa mente ou no nível mental. No emocional, hoje nós vivemos numa situação tão instável, difícil, de sociedade, de mundo, que nós, muitas vezes, o nosso emocional fica muito comprometido. Tivemos a oportunidade de passar por essa pandemia. Eu, tendo a escola, as irmãs não imaginam o quanto nós sofremos com os nossos adolescentes, crianças, onde muitas delas, depois da pandemia, voltaram para a escola, mas depressivas, sem ânimo para estudar, com pensamentos suicidas. O nosso emocional realmente, no mundo, a forma que a sociedade está sendo conduzida, realmente é uma grande preocupação. Saber lidar com os pontos positivos e negativos da nossa vida, nós valorizando a nós mesmos e também aos outros. Precisamos emocionalmente estarmos melhor. Temos que buscar, pensando isso, no nosso amor próprio. E no nível espiritual? Para nós, o mais importante, porque a presença de Deus torna possível o desenvolvimento do nosso nível físico, mental, emocional. Como? Precisamos estar sempre na comunhão com o Senhor. Eu creio que é por isso que as irmãs, como diz a nossa presidente, faz da oração da madrugada um estilo de vida.
é a presença, é a comunhão com o Senhor e com os irmãos, nos eleva o nível espiritual. Precisamos desenvolver o nosso amor próprio, colocando como alvo na nossa vida, como mulheres cristãs, buscando o amor de Deus, a comunhão com Deus, e com certeza o amor de Deus irá inundar as nossas vidas. E aí, o nosso amor próprio, amando a nós mesmos, nós vamos ter condições de amar o nosso próximo. Qual que é a posição padrão de amar ao próximo como a nós mesmos? Amar a nós mesmos não é o terceiro mandamento. Por quê? Parte-se do princípio que isso é algo natural nas nossas vidas. Deus realmente quer que nós tenhamos, e nós sabemos que nós temos um grande amor por nós mesmos, mas este amor próprio adequado advém do amor de Deus. Senão nós não vamos amar a nós mesmos e nem amar o nosso próximo adequadamente. O nosso amor próprio, ele está baseado no valor que Deus nos dá. Muitos de nós ainda não descobriram a preciosidade que nós somos para o nosso Deus. Nosso Deus tem um amor imenso, incalculável. Nós valemos muito mais que as aves. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E há o texto que diz que nós fomos feitos pouco menor que os anjos. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deus nos dá valor, não é por causa de nós, do nosso caráter, mas por causa do caráter de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Qual é a proposta de Deus? O que é que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos uma vida produtiva e feliz, porque nós somos queridos de Deus. Após reconhecermos que amar a nós mesmos é algo natural e é algo que vem de Deus, nós vamos ver alguns pontos importantes que está ligando este amor próprio à autoestima. Veja, sobre esse amor, o que a Bíblia diz sobre amar a si mesmo? Na verdade, nós fomos feitos para amar a Deus e ao próximo, porque o amar a nós mesmos já é algo natural. E o que Deus requer de nós? Que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. É o texto de 1 Coríntios 10, 14. Mesmo cuidando de nós, nos amando, o amor maior tem em evidência é o amor a Deus e ao nosso próximo. Portanto, o que é esse amor próprio? É o apreço que nós nutrimos por nós, é a aceitação que nós devemos ter do nosso potencial, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, porque quando nós reconhecemos
tudo isso, nós podemos nos amar e pedir a Deus que nos abençoe e que nos faça mais perfeito, e que tudo aquilo que de repente na nossa vida tem atrapalhado, comprometido este amor próprio, possa ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão, irmãs e irmãos, nós vamos caminhar por aquilo que nós chamamos idolatria do eu. Deus não quer isso. Deus quer que nós o amemos com todas as nossas forças. Deus quer que nós tenhamos o amor ao nosso próximo, mas Ele não quer que nós estejamos idolatrando o nosso eu por causa do amor que nós temos por nós mesmos. Gosto muito de algumas expressões de Agostinho quando ele se converteu, tinha uma vida diferente, agora ele era um novo Agostinho, e ele diz em um dos seus escritos: queres amar-te? Queres amar-te a si mesmo? Então, ama a Deus com todo o seu ser. Queres ter um amor adequado, correto, agradável a Deus? Ame então a Deus com todo o seu ser. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nossos relacionamentos. Na verdade, irmãos, nós temos 2 relacionamentos, ou na nossa comunicação, nós nos relacionamos de 2 formas. A primeira é o nosso relacionamento interpessoal. É o relacionamento que nós temos com as pessoas, com a pessoa de Deus, com o nosso próximo, com a nossa família, com a nossa igreja. O amor que de repente nós atribuímos aos campos missionários, ao nosso país. Esse relacionamento de amor que nós temos com o outro. E nós temos o que nós chamamos de relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento que nós temos conosco. Eu comigo mesma. Nós não vamos evidenciar o amor de Deus na vida das pessoas. É o que está lá no nosso caderno da SAF. Nós não vamos evidenciar o amor de Deus na vida das pessoas, sendo um braço de misericórdia aos que sofrem, aos cansados, aos oprimidos, aos doentes, aos menos favorecidos, se não amarmos a nós mesmos. E aí eu coloco espelho, espelho meu. Para nós nos conhecermos como está formado o nosso interior, como nós somos realmente, nós precisamos olhar para nós mesmos, ter uma busca no nosso interior, nos relacionarmos conosco mesmo, como se nós estivéssemos olhando no espelho. E aí algumas perguntinhas, adentrando já o amor próprio que nós temos e o resultado de uma autoestima saudável ou uma autoestima que Deus agrada. E aí a perguntinha: como está a sua autoestima? Qual é o sentimento de importância ou de valor, respeito e consideração que você dá para você mesma? Irmãs, vamos olhar no espelho de nós mesmos, que venha refletir, que nós tenhamos a compreensão
daquilo que nós somos.